Olá amigos do canal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai bater um papo sobre coletores de escapamentos dimensionados. Vou ensinar para vocês como vocês podem fazer para dimensionar e criar um coletor específico do seu projeto ou até escolher uma venda que encaixe com o seu projeto áspero, beleza? Vamos lá, para isso eu vou usar cálculos bem simples. Num exemplo prático aqui eu estou com um coletor e vou ver se ele vai encaixar no meu projeto do Zetec áspero. Vou deixar também no comentário fixo caso vocês queiram ver. Tá? Vamos calcular, ver se ele vai trazer o máximo de potência que eu preciso. Eu vou usar os métodos de acordo com um engenheiro que é muito reconhecido na área, devido aos seus cálculos serem muito simples e terem resultados comprovados. Eu estou falando de Graham Bell. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo! Então, pessoal, nos anos 80, Bell definiu cálculos para dimensionamento do escape, para tirar o máximo de performance de um motor. Ele nunca explicou como chegou nesses cálculos, mas ele era muito conhecido na área de preparação. Seus cálculos são usados até hoje e até hoje demonstram bons resultados quando aplicado. Para entender um pouquinho os cálculos e ver como a gente vai chegar lá, a gente tem que entender primeiro o efeito do fenômeno que acontece no escapamento. Aqui do meu lado aqui tem um coletor de admissão de escapamento de um carro original. Você pode notar que todos os cilindros são ligados numa só junção que vai para o escapamento. O que acontece nessa situação? A gente sabe que todos os cilindros, em seu devido tempo, expulsam gases oriundos da combustão, sob pressão, em alta velocidade, correto? Então, se a gente for olhar aqui numa tabela, tá? Vamos olhar aqui, isso aqui seriam os cilindros no momento da expulsão, isso aqui seria uma linha de vácuo e pressão. Por quê? Aqui, por exemplo, o cilindro 3 está expulsando gases e logo depois ele vai gerar vácuo. No mesmo momento que está expulsando os gases dele, tem outro cilindro que estaria gerando vácuo. Você pode ver isso aqui. O cilindro não está expulsando gases, porém o coletor de escapamento está pressurizado porque tem outros cilindros expulsando gases também e afunilando aqui para sair tudo num duto só. Causa uma turbulência muito grande. Então o que acontece? Isso atrapalha um efeito que a gente chama de overlap, cruzamento de válvulas, que é um dos pontos chaves para tirar potência de um carro aspirado. Pessoal, para lembrar aqui rapidinho, o cruzamento de válvulas é basicamente o momento em que as válvulas de admissão e de escape de um cilindro estão abertas ao mesmo tempo, né? E esse efeito faz os gases serem expulsos pelo escapamento e ao mesmo tempo trazer ar novo da admissão para maior enchimento volumétrico do cilindro, aumenta a eficiência volumétrica. Então, ou seja, qualquer coisa que ajude nesse fenômeno vai trazer mais potência para o carro, né? Como eu falei, é um ponto crucial para o desempenho do carro aspirado. Se você quer saber um pouquinho mais sobre cruzamento de válvulas, né, tá no comentário fixo um vídeo específico sobre isso, tá? Não vou entrar em detalhes, mas caso vocês queiram ver, tá lá. Então, ou seja, Bell fala que no momento que o cilindro está expulsando esses gases pela válvula de escape, gera um arrasto, um vácuo. É como se fosse um objeto passando em alta velocidade e atrás dele traz aquele vácuo. Então, se a gente conseguir calcular o tempo em que os gases vão passar e gerar o vácuo até a abertura da válvula de escape novamente, quando a válvula de escape abrir, vai exigir menos força do cilindro, podemos dizer assim, porque vai ter um vácuo e no momento que abrir a válvula, ele vai estar expulsando, sugando esses gases oriundos da combustão, aumentando o arrasto da admissão e aumentando a eficiência volumétrica. Basicamente é isso. E esses cálculos dele é exatamente para você definir os tamanhos dos dutos, a fim de que, quando a válvula abrir, esteja no momento de vácuo. Então, pessoal, são vários fenômenos, efeitos que acontecem no coletor de escapamento, não é simplesmente para expulsar os gases, tem várias coisas ocorrendo lá. Se vocês querem saber um pouquinho mais, efeito ping-pong, ressonância, as turbulências que acontecem aqui dentro, tem um vídeo no comentário fixo que eu explico mais sobre isso, tá? Não vou entrar muito em detalhes agora. Porém, acredito que vocês tenham entendido que não é tão simples, não é só para expulsar os gases e acabou. Tem vários efeitos acontecendo aqui e os cálculos de Bell são exatamente para a gente conseguir aumentar a eficiência do motor, dimensionando corretamente o escape para aproveitar esses fenômenos. Beleza? Vamos lá, vou apagar aqui
para a gente começar os cálculos, porque meu coletor, como eu falei, que eu vou servir de exemplo, é o 4x2x1, que é esse aqui, a gente vai focar nesse aqui, mas esses cálculos também servem para o 4x1. É a mesma coisa, só que o 4x1 calcula-se menos. Eu vou explicar para vocês mais. E eu sei que o pessoal vai perguntar, pô, qual que eu escolho para o meu projeto? 4x2x1 ou 4x1? Basicamente, inclusive o próprio Bell defende isso, o 4x1 vai te dar um pico maior de potência de alta. Porém, o 4x2x1 você consegue deixar essa curva mais controlada, podemos dizer assim, com menos pico. Ou seja, o 4x1 vai render mais de pico e o 4x2x1 você consegue ter um ganho maior em médias, com um pico menor de alta. E você consegue também controlar essa média com os cálculos que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso vocês vão ver mais para frente. Então, pessoal, a primeira coisa que você deve prestar atenção no coletor dimensionado é o seguinte. Os dutos que se ligam têm que ser os dutos gêmeos em tempos diferentes. Por exemplo, o cilindro 1 e o cilindro 4 são interligados. Porém, eles estão em tempos diferentes. Enquanto um está na expulsão, o outro está na admissão. Então, ou seja, não vão expulsar ao mesmo tempo. Se for um 6 cilindros, 5 cilindros, V8, é tudo igual. Até um 3 cilindros, por exemplo, seria mais ou menos assim. Vamos lá, o cilindro 1, 2, 3. Esse aqui se liga com 3, que logo depois se liga com 2 e vai embora. Entendeu? Ou seja, tem um sincronismo nisso. Tá? É só vocês ficarem ligados? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber para escolher nosso escapamento. Qual o nosso motor? Isso é o básico para qualquer coisa. Você tem que definir o seu caminho, o ponto que você quer chegar. Qualquer preparação é isso, seja turbo, aspirado, blau, qualquer coisa, você tem que saber onde você quer chegar. Você não pode desviar do foco. Nosso motor em questão aqui é um motor Zetec de 115 cavalos, 750 RPM. Ou seja, já pode notar que o motor não é para girar muito, né? Apesar de ser 16 válvulas, ele não gira muito. Agora que a gente tem os dados do nosso motor, vamos definir onde a gente quer chegar. Na minha preparação ASPRO, eu gostaria muito de chegar em 150 cavalos. Acho que é um número que pode ficar legal e acho que eu consigo chegar próximo disso. Então vamos definir nossa potência máxima com 150 cavalos, beleza? Agora, um ponto importante nos nossos cálculos é definir quanto nosso motor vai girar. As pessoas acham que o motor para girar é só simplesmente botar para girar, mas não é bem assim. Depende de várias coisas. Por exemplo, não adianta eu girar 9.000 RPM se o motor permitir isso e ter um comando que não aguente alimentar isso. Eu vou girar, mas não vou ter eficiência nenhuma. Assim como o inverso. Não adianta eu ter um comando que gira, alimenta, né, 9.000 RPM, embaralha, lenta pra caramba, mas o motor só permite girar 6 e depois disso tem risco de quebra. Então, ou seja, são coisas que a gente tem que definir. Para definir qual o limite máximo de giro do motor sem risco, existe um cálculo. Esse cálculo é chamado de cálculo VNP, que é basicamente velocidade média do pistão, que vai definir qual a velocidade média do pistão no trabalho dele ali, no limite de giro, para ver se vai causar fragilidade nas partes móveis, né, e evite que a biela dê tchau no bloco ali, um oi para você. Vamos lá, o cálculo é o seguinte, VNP, curso do virabequim vezes a RPM que você quer chegar, dividido por 30.000. Tem outros cálculos, você encontra outros cálculos de VNP, tá? Que basicamente divide por 60.000, tem uma outra divisão aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Esse aqui é uma fórmula simplificada, beleza? Vai dar o mesmo resultado. O curso do Zetec é 88, nossa RPM, ele gira até 6.500, tá? Vamos tentar ver se 6.500 tem a margem para a gente girar mais, né? A gente sabe, ASPRO tem que girar bastante, então vamos ver 6.500. 19,06. O que isso significa? Existe um número mágico aqui que a gente define como limite para quebra, para risco de quebra, podemos dizer assim. Esse limite é 20. Ou seja, todo número, resultado que passar de 20, segundo essa fórmula aqui, está querendo dizer que há risco de fragilizar as partes móveis e causar quebra delas, porque o metal vai se mover tão rápido, que acaba acontecendo um fenômeno que a gente chama de flambar a biela, quebrar a biela,
esse tipo de coisa. E 20 seria esse número que define o limite. A gente está bem próximo dele, 19. Daria até para girar mais um pouquinho, mas vamos ser um pouquinho mais conservador, que eu não quero quebrar o meu motor. Vamos botar o giro limite como 6.500, beleza? Então, ou seja, temos nossa BMP 19 e vamos girar, pretendo chegar a 150 cavalos com 6.500 de RPM. Seria um valor bem legal para um Astro, né? Aproximadamente 35 cavalos, podemos dizer assim, estimados. Ok, só que nossos cálculos, quero que vocês entendam bem isso. Quando você define 6.500 de pico, você não está falando que vai ter o pico 6.500, o carro vai ser fraco antes disso e depois disso vai morrer. Basicamente está definindo uma range, tá? Então, ou seja, se eu estou falando 6.500, vamos jogar uma margem de erro 500 para baixo, 500 para cima. Então, estou querendo dizer o seguinte, que o melhor momento desse motor vai ser entre 6.000 e 7.000 RPM. Que eu vou calcular em cima disso. Só que, como a gente viu, 7.000 RPM não vai ser o giro que eu vou dar no meu motor, que já está causando um risco de quebra. Eu não quero quebrar o motor. Então, vamos calcular em cima de 6.000. Por quê? Como a gente tem uma margem de 500 para cima e 500 para baixo, podemos dizer que nossa faixa aí vai ficar entre 6 e 6.500. Porque como eu não vou girar em cima de 6.500, não me importa que o carro deixe de ganhar qualquer coisa após 6.500. Eu não vou girar mais do que isso. Então, ou seja, 6.000 já tem uma margem para cima e para baixo bem eficiente, beleza? Então a gente vai calcular em cima de 6.000. Então, pessoal, a gente já definiu nosso motor, definimos nosso alvo que a gente tem aqui. Agora vamos ver se o nosso coletor aqui está de acordo com o nosso projeto. Vamos medir aqui o primeiro duto aqui até a primeira junção. Esse primeiro duto a gente chama de duto primário. A gente vai medir o comprimento total e o diâmetro dele. Tem mais ou menos aí uns 4 centímetros de tubo, de diâmetro. Sai por volta, ó, de 59 centímetros, tá? De comprimento. Vamos guardar esses valores. Essa junção dos dois dutos até os 4 dutos, até o terceiro duto, que a gente chama de terciário, é chamado de duto secundário. Vamos medir ele também. Tem aqui, ó, 15 centímetros. E a saída aqui tem por volta de 5,5 centímetros. Agora vamos calcular, aplicar as fórmulas de Bell, para ver se esse coletor se encaixa no meu projeto. Basicamente é o seguinte, o duto primário, que é esse que vem até aqui a junção dos 4, esse aqui, ó, é chamado de P, tá? Dentro de P eu tenho P1, que é o primeiro duto do cilindro até a primeira junção, e o P2, que é a junção dos dois até a próxima junção. Depois disso, eu tenho o P3, P mais 3 no caso, que seria a saída do escape. Essa saída do escape é dividida em CL, que é a junção aqui, e TL. Primeira coisa que a gente vai definir vai ser o tamanho de P, que é o tamanho total do tubo primário e secundário. A fórmula é o seguinte, P é igual a 150 vezes ED. ED é o tempo da abertura da válvula de escape em graus do virabrequim. Basicamente o APMI do comando de válvulas. Mais 180, dividido pela RPM que a gente definiu, menos 3. Vamos aplicar aqui a regra, vamos ver quanto vai dar isso aqui. Então, pessoal, resolvendo aqui os cálculos, eu usei o APMI como 50 graus, tá? Do virabrequim. Deu 230, resolvendo isso aqui ficou 29 polegadas,6, ou, convertendo, dá 75 centímetros, tá? Polegadas, centímetros. Então vamos botar aqui do lado. Agora que a gente definiu o comprimento do duto primário, vamos definir o diâmetro dele, que é outra forma. Cilindrada de um cilindro, dividido por P, resultado de P, mais 3, vezes 25, raiz, vezes 2,1. Nosso motor tem 1.796 cilindradas. Tá, vamos arredondar aqui. Cada cilindro tem por volta de 450 cilindradas. Vamos calcular em cima disso. Resolvendo, ficou 1,56 polegadas, ou convertendo 4 centímetros. Então, aparentemente, nosso coletor de escape aqui está casando com o nosso projeto, certo? Agora o que a gente vai fazer? Definir o diâmetro do tubo secundário, que é essa segunda parte aqui depois da junção. A forma desse duto secundário seria DIS, que a gente chama de DIS, é igual ao resultado DIP
né? Cadê? Aqui 1,56 ao quadrado vezes 2, raiz vezes 0,53. Esse segundo duto aqui não existe no 4 por 1. Então você não faz esse cálculo aqui, você pula para o próximo, beleza? O 4 por 1 não existe essa parte, vai 4 dutos juntos simplesmente um, que é o terciário. Tá? Vamos aplicar aqui os números, resolver para ver o que vai dar. Né? Ficou 2 polegadas, ou convertendo a 5 centímetros. Então, pessoal, a gente já definiu o tamanho de P, o diâmetro do P1, o diâmetro do P2. Agora está faltando a gente definir o tamanho do P2 e do P1, o comprimento deles. Só que se for observar, os dois estão dentro de P, da área de P. Então, ou seja, isso é um pouco de escolha. Se você botar a área do P1 maior, você está beneficiando altas RPMs. Assim como o inverso, se você diminuir um pouco o P1 e aumentar um pouco o P2, ainda dentro da área de P, isso é importante, você está beneficiando RPMs medianas, médias RPM. Então, ou seja, é um pouco de tuning isso aqui. Vamos lá. Basicamente a fórmula é o seguinte, P2 vai ser igual a P, que é o tamanho total, menos o tamanho do P1. Correto? O tamanho total do P, né? Nosso caso aqui é 75 centímetros, menos o P1. O P1 aqui, a gente viu, tá como 59 centímetros. Então P2 seria igual a 16 centímetros. Agora a gente definiu tamanho do P2, diâmetro do P2, tamanho do P1, diâmetro do P1, falta o tubo terciário, que é basicamente a saída de escapamento. Tá? E não é muito possível em todos os carros de rua se aplicar o escape que vai ser definido aqui, porque tem questão de barulho, de poluição, que tem um catalisador e tudo mais. Porém, você consegue usar zonas de baixa pressão, né? Vamos dizer aí que é outra aula. Você usa uma área maior para causar um impacto aqui, para ter a contrapressão. Tá? Contrapressão que eu falo, não quero dizer que contrapressão é boa para carro aspirado, isso é um mito. Basicamente, o que acontece é quando o escapamento joga o ar para fora do escape lá, né? Vou botar assim, o ar não sai de maneira sincronizada, bonitinha. Há uma colisão com a atmosfera, isso causa uma energia inversa. Isso é uma contrapressão. Então você consegue controlar isso aqui para que amenize os efeitos dentro do escapamento e não cause restrição. Beleza? Num carro de rua é um pouco difícil. Por isso, né, tem até um outro cálculo de Bell, que eu não vou entrar em detalhes agora, que ele define como melhor escapamento do tipo megafone. Que é mais ou menos assim. Você vai ver muito isso, é muito comum em motos de baixa cilindrada, que tem pouca força e tudo mais, porque, segundo ele, é onde fica o melhor funcionamento para a dissipação da energia, né, do escapamento, podemos dizer assim, causa menos contrapressão. Tá? Mas isso é uma outra aula, outra paradinha, não vamos tentar isso não, só para agregar um pouquinho aqui. Vamos lá, pessoal, o correto, perfeito, seria você usar como comprimento do tubo terciário o P total mais 3 polegadas, que seriam 7,5 cm. Tá? Nem tudo sempre é possível devido ao abafador, como eu falei, porém, a gente consegue calcular mais ou menos o diâmetro aqui, ó, do duto. Tem duas formas de calcular o diâmetro do duto terciário. Estimando a potência, tem um quadrinho que ele definiu que estima a potência, você calculando. Tá? Calculando aqui, a gente tem essa fórmula aqui que é basicamente o seguinte, vamos aplicar aqui. Isso dá 1,65 polegadas de saída de diâmetro interno do duto. Porém, ele também definiu uma tabelinha para você escolher onde vai ficar a sua faixa de potência para ver o tamanho que é ideal você usar. Vamos ver por ela, ver se vai casar com alguma coisa aqui. Tem essa tabelinha que ele liberou também, que é, por exemplo, até 120 HP, seria 1,3 polegada duto interno do escapamento. Se for ver nossa faixa de potência, a gente estima que a gente quer por volta de 150 cavalos. Então tem duas faixas, tem essa aqui e a de baixo. As duas se encaixam para mim, segundo ele. Só que, qual a diferença de eu usar esse aqui que é um pouquinho menor e esse aqui que é um pouquinho mais largo? A vazão. Eu vou estar privilegiando mais a alta se eu usar um pouquinho maior, né? Vai acordar um pouquinho melhor de alta e vai ficar um pouquinho mais xoxo de baixo. Para mim, legal, fica por volta aqui, isso aqui, deixa eu ver a conversão disso aqui,
Bota aí 5,5 a 5,8 centímetros de diâmetro interno. Negócio. Bateu com o nosso escapamento aqui também na saída do terciário. Ou seja, esse coletor aqui pode ser que não fique exatamente perfeito do jeito que eu queria, devido ao comprimento do P1 e do P2. Mas vai se encaixar e vai ficar legal para o meu projeto. Agora tem uma coisa muito importante. Então, pessoal, seria um pouco inocente você achar que os cálculos tão simplistas assim calculariam com exatidão todos os fenômenos que acontecem no escapamento. Belton não levou em consideração, por exemplo, a queima do combustível, reação química, temperatura do ar admitido, temperatura do ar do escapamento, eficiência volumétrica, levou nada em consideração. Tá? Então, ou seja, é muito difícil dele acertar esses cálculos, né, com perfeita exatidão. Contudo, tem outros engenheiros que definiram cálculos que levam todas essas variáveis em consideração. Né? Por exemplo, Bausch, nesse caso vocês queiram procurar depois, que esse é mais recente, eles já fizeram cálculos, inclusive calculando a reação química, massa molar, poder calórico de cada componente, tá? A fim de definir qual seria com exatidão o tamanho do duto. Mas eu já tive a oportunidade de ver os dois cálculos um do lado do outro, tá? E a diferença não chegou nem a 10 centímetros. Se você for parar para pensar, os gases aqui dentro passam por volta de 350 metros por segundo. Mais ou menos disso aí. Então, ou seja, 10 centímetros nessa velocidade aqui é uma coisa bem pouca. Talvez esses 10 centímetros que eu joguei aqui, que eu queria jogar para cima no P1 e está no P2, não vai fazer diferença nenhuma. Então, ou seja, por mais que não tenha levado em consideração todas essas variáveis, o cálculo de Bell se mostra bem eficiente e bem próximo da realidade. Beleza, pessoal? Vai ter um pouquinho mais sobre isso na área de membros, caso vocês queiram ver, tá lá. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.